Tá bom, meu irmão, minha irmã? E o nosso tema de hoje já está aí, né? Na tua tela. Você já está podendo identificar a utilidade das adversidades. Isso significa que as contrariedades da vida, porque quando falamos em adversidades, Val, entendemos todos os tipos de situações contrárias ao nosso querer. Sim. E aí engloba provações, tribulações, tentações. E quando Thomas de Kempis coloca na imitação de Cristo esse tema, a utilidade das adversidades, não venha falar para mim que as adversidades são úteis para nós, Val, que são boas. Então, irmão, Thomas de Kempis vai dizer que é bom nós temos de vez em quando aflições e contrariedades. Que história que é essa? Mas quem fala... Hoje eu ouvia, né, alguém nas redes sociais, né, perguntando para um cristão, um líder, né, de uma denominação religiosa, e a pessoa que entrevistava fazia essa pergunta que eu vou brincar no sentido figurado aqui, porque a gente não tem esse medo. Mas vocês não têm medo de perder seguidores, né? Nós vamos falar um tema desse, será que nós não vamos perder seguidores? Aí é Jesus que perde, né, Val? Porque a imitação de Cristo, ela é fundamentada na vida profunda de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, irmão. Então, irmão, por que o autor vai dizer que é bom nós termos essa tribulação? Primeiro, pode ser uma decepção, mas também pode ser um alívio, né, irmão? Tudo que nós passamos não é em vão. Né? Pode ser um alívio também, né? Para aquele que está na luta, né? O Senhor, ele se utiliza. Nós vamos, né, ver isso. O Senhor se utiliza, né? Que nós estamos passando, que todo mundo passa, tá respirando, todo mundo respira, passa por tribulação, né, irmão? Passa. A diversidade. E é bom já no início a gente lembrar, enfatizar para aqueles que estão conosco online, Val, ao vivo, em tempo real, que não é Deus que envia para nós as adversidades. Elas são próprias da nossa natureza humana. Portanto, é bem aquilo que você falou mesmo agora, né? Eu vou me alongar nessa tua fala. Não há ser humano, enquanto aqui na face da terra, que vá ficar sem dificuldades, sem adversidade, sem os dissabores da vida. Né, Val? Sem se sentir afetado, né, sem irmão? se sentir afetado. Eu vou um pouco além. Você prepara, né, o terreno e eu semeio. Não tem ninguém que vá viver na face da terra sem se sentir espetado por alguém, né? Eu posso tentar até escolher as pessoas para o meu convívio social, profissional. Às vezes pode até ter alguém que dê para escolher, né, profissional. Não, aqui eu não vou trabalhar, vou trabalhar aqui. Porque aqui, tais pessoas que convivem ali, eu quero ali e tal. A pessoa pode até ter esse projeto em mãos, mas não vai dar certo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que alguém vai espetar, né, esse abençoado. Alguém vai ferir, alguém vai decepcionar. E aí vem as vicissitudes da vida. Aí vem o amor próprio que vai tomar carne, que vai tomar a humanidade, que vai nos deixar inquieto. Agora, Thomas de Kempis começa no tema falando, Val, e já respondendo a sua pergunta, eu não esqueci não, por que nós convivemos com a diversidade? Na verdade, a pergunta sua foi por que é bom? É bom porque nos faz experimentar o quanto somos um nada. As adversidades são boas, principalmente para aqueles que querem trilhar um caminho de santidade, Val. Por quê? Porque elas nos colocam na nossa real condição de miseráveis, de imperfeitos, de limitados. E por sua vez, isso nos arremessa a dependermos de Deus, da graça dele. Nos faz reconhecer que somos pó, que vamos voltar ao pó e que estamos aqui na face da terra para glorificar a Deus, para adorar a Deus, porque somos criaturas dele, né? Eu acho bonito quando ele põe assim, que faz o homem refletir, lembrando-nos que nós vivemos num desterro,
Né? Então, a diversidade vem também para nos lembrar que aqui não é o nosso lugar. Aqui é um desterro, nós estamos passando por aqui, né? Aqui é o lugar do sofrimento, né? Aqui é o lugar da luta, aqui é o lugar da dificuldade. Até, né, Val, no sentido figurado, quando alguém tem aquela expressão, nossa, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, mas tô tendo que matar um leão por dia. Na verdade, o que o ser humano quer dizer com isso, Val, é o que a imitação de Cristo, Thomas de Kempis nos ensina aqui. Tô tendo que matar um leão por dia. Não é que tá tendo que matar um leão por dia, é que a nossa humanidade, ela não vai encontrar gozo, ela não vai encontrar satisfação plena aqui na face da terra, tá? E muitos se sentem feridos e machucados, derrubados, derrotados por conta dessas nuances que nós temos no dia a dia, o dia todo. Se sentem bombardeados, derrotados. Por quê? Porque não se preparam para isso. Porque imaginam que o paraíso é aqui, a felicidade é aqui na terra. E não é, né, Val? Ver o que é bom, curtir o que a vida tem de bom. Eu tenho que ser feliz aqui, eu tenho que... E não é por aí. Glória a Deus. Né? É o que a diversidade vem nos mostrar isso, vem nos lembrar, né? Nós estamos aqui de passagem, né? E a palavra do Senhor vai falar, né, irmão? Você me corrige aí nas palavras, né? Que tudo o sofrimento que nós vivemos aqui não se compara à glória, né? Que nós teremos na eternidade. Então a diversidade, né, me vinha bastante esse versículo no coração, né? Que é a diversidade que eu passo hoje. Romanos 8:18. Quem está em casa passa hoje, pode, né, até conferir. Romanos 8:18. Paulo fala. Né? E não se compara, então aguenta firme, né? Que a tribulação, a adversidade, quando nós estivermos vivos, nós vamos tê-las, né? Em fila. Né, e depois de 1000 anos, Val, depois de 1000 anos, São Francisco de Sales, ele foi indagado, né? Por irmãos da sua própria comunidade, dizendo a ele, Senhor, eles chamavam, né, São Francisco de Senhor por consideração, os irmãozinhos, né, da sua ordem, da sua comunidade. Tanto sofrimento, né? Por que tanto sofrimento? Eles chegaram a esse ponto. E aí São Francisco de Assis, que não é o nosso São Francisco de Sales aqui, ele vai ensiná-los que o que nós estamos sofrendo aqui ainda é pouco em comparação com a glória, com a alegria, com a felicidade que nós vamos encontrar no céu. E lembrando, né, irmão, eu achei bem propício, né, quando o Thomas de Kempis vai dizer assim, passarmos algumas vezes, ou seja, não é pra gente ficar sofrendo 25 horas por dia, né, porque a gente não precisa procurar sofrimento, né, irmão? Eles vêm no seu tempo, né, porque senão fica parecendo que nós somos masoquistas. Porque na verdade, Val, a igreja viveu o tempo do silício, né? A igreja até a Idade Média, né, um pouco até depois, né, dando uma pincelada só em relação a um pouquinho da história da igreja, em função daquilo que você está, né, enfatizando aqui, a igreja viveu o tempo do silício. O que foi o tempo do silício? Várias ordens que buscavam propor um caminho de santidade para os seus membros, tinha como propósito de vida a busca pelo sofrimento, né? O se maltratar, por exemplo, penitências austeras ao ponto da pessoa se acabar em sofrimento mesmo, né? Aí a igreja foi, com o passar dos anos, com o avanço dos tempos, a igreja com um olhar sempre de mãe, a igreja com um olhar sempre fundamentado na caridade e na inspiração do Espírito Santo que conduz a igreja, foi vendo o que não era mais necessário. Por quê? Porque a vida estava ficando, o dia a dia de qualquer ser humano, até mesmo daqueles que viviam nos conventos, nas comunidades mais austeras, a igreja foi vendo por meio da sua liderança, os papas, cada um na sua época,
foi vendo que a vida já estava proporcionando por si só, Val, aquilo que você acabou de mencionar, o sofrimento, a luta, a dificuldade. Aí chegamos no tempo, século retrasado, né? 1890, final dos anos 1800, chega na igreja uma tal de Santa Teresinha do Menino Jesus, que revolucionou esse conceito de espiritualidade em termos de sofrimento. Ou seja, ela buscou trilhar um caminho que ela chamou de a pequena via, que nessa pequena via, o que era para ela o caminho de santidade através da pequena via? Ela utilizava o sofrimento do dia a dia, né? Um ônibus que não chegou na hora que eu precisava, eu estou para pegar o ônibus para chegar no meu trabalho e não passou na hora. É uma alfinetada, muita gente reclama, Sim. né, Val? O que mais? Nossa, eu cheguei em casa para lavar a roupa, abri a torneira, não veio água. Enfim, cheguei em casa correndo para fazer almoço para toda a galera de casa e o gás acabou. Vem aquela vontade de murmurar, de reclamar, né, de expressar, coitado de mim. Enfim, quanto sofrimento. Chega no trabalho para trabalhar com aquele... cheio da graça de Deus, você vai dar um bom dia para a pessoa, agradável, a pessoa, que bom dia, só se for para você, porque para mim não dá não, você não veio de casa, quer dizer, já vai espetando a gente. São situações de silício hoje, né, Paulo? Sim, isso é a vida, né, a própria vida, nós nos mortificamos na nossa própria vida, né, Santa Teresa vai dizer que né, o Senhor também está entre, né, ela usa essa expressão, o Senhor também está entre no meio da louça, né, ela lavando louça, né, o Senhor está ali, né, então nós podemos santificar o nosso dia, fazer as nossas mortificações, nós precisamos, na vida, né, no estado de vida de cada um, né. Irmão, agora o Thomas de Kempis vai dizer assim, que quando nós somos contrariados, quando somos contrariados, quando a pessoa tem um mau conceito de nós, quando a pessoa fala mal de nós, sendo que a nossa intenção é boa, né? Ele vai dizer que isso ordinariamente nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória. Então é certo dizer que as contrariedades é um caminho para as virtudes? Principalmente, Val, quando nós somos contrariados por pessoas que aos nossos olhos não têm valor, né? Porque o ser humano tem uma tendência própria do ser humano de se curvar de quem tem um status, de quem tem uma certa posição, de quem tem vários zeros a mais na conta bancária, né? O ser humano tem, a pessoa que tem autoridade. O ser humano tem essa tendência, não com facilidade, de se curvar, de obedecer, de acatar aquilo que tais pessoas estão dizendo, fazendo. Mas o ser humano tem uma tendência enorme de se curvar diante daquele que eu vejo. Puxa, é menos que eu, ganha menos que eu, tem menos que eu, tem um cargo menor que o meu, tem uma vida pior do que a minha. É difícil aceitar. Entrou na igreja, foi doidinha. Entrou na igreja agora e eu já estou faz 40 anos, 80. Como que eu vou seguir aquilo que essa pessoa está dizendo? Falta de humildade. É aí que está a possibilidade, meu irmão, minha irmã, de você conquistar a humildade. É você se curvar diante dessas pessoas que o seu amor próprio, o seu ego ferido e machucado pelo pecado, vê tais pessoas como inferiores a você. Mas se você conseguir se curvar, quando eu digo se curvar, talvez é obedecer, é prestar um serviço, é responder, enfim, uma indagação, e aí a gente perde a oportunidade da humildade. Estão nessas realidades as maiores oportunidades para a gente utilizar das adversidades, né, Val? Como o tema está nos ensinando. Sim. Estão nessas ocasiões a oportunidade de nós utilizarmos as adversidades para a nossa santificação. Sim. Que não é fácil, né, Val? Não Diga-se de passagem, não é fácil. Por isso que é um treinamento.
Nós precisamos treinar, nós precisamos exercitar. E para isso, né, as pessoas falam, nossa, eu não aguento mais engolir sapo, eu vou ter que ficar engolindo sapo, né? Eu estou utilizando essa expressão no sentido figurado, pejorativo, popular. Porque não pode só engolir, né, irmão? Tem que trabalhar o sapo. Se não trabalhar o sapo, fica doente. E o que é engolir sapo? Não é só apenas eu me calar e a raiva e deixar, né? Como a Val que está colocando aqui. Trabalhar o sapo é o quê? Significa o quê? Não é apenas você engolir. Nossa, eu engoli sapo para não enfiar a mão na cara dele, na cara dela. Não, aí não tem santidade alguma. Se você apenas silenciou diante de uma controvérsia, de uma contrariedade, nos ambientes onde você convive, apenas silenciou, mas cultivou lá no seu interior uma enorme vontade de revidar, de dar a última palavra, até de enfiar a mão na cara, de descontar, de xingar também, não vejo a hora de a próxima oportunidade para me descontar. Aí não houve santidade alguma. Santidade está naquilo, né, que a Val brincou, engolir o sapo e deixar ele fazer digestão. Ou seja, tá tudo bem. A pessoa falou, eu vou ter aquilo como oportunidade para mim me tornar humilde, para me crescer na virtude da humildade, da paciência, da longanimidade, da temperança e tantas outras que nos santifica no nosso dia a dia. Né? E o Thomas de Kempis, né, chegando nesse ponto, ele vai dizer que as contrariedades têm esse poder, né? Então, quando o Senhor nos fez inteligentes, vamos pensar assim. E quando vem a contrariedade, ela pode nos levar para essa vida de oração, né, irmão? Ela tem esse poder, claro que depende de nós, mas, né, ele vai dizer, né, que ela pode nos levar mais rápido ainda para Deus. Eu ia falar agora, né? Antes de você fazer a observação necessária. As adversidades, gente, elas são como uma faca de 2 gumes. Ou ela corta para um lado ou ela corta para o outro. O que significa isso, César? Eu te explico. Se você não utilizar a adversidade para se aproximar de Deus, reconhecendo a sua miséria, a sua incapacidade, o seu nada, a sua condição de pecador, e fazendo disso uma oportunidade para você se aproximar mais de Deus, se submeter ainda mais no senhorio de Jesus e crescer em santidade e em humanidade também, como ser humano também, isso vai te cortar por outro lado. A adversidade vai fazer um mal para você. Como, por exemplo, ela vai te levar a murmurar, ela vai te levar a se colocar numa posição de autopiedade, de coitadinho. Ela vai te levar a se colocar numa posição de quem quer achar o culpado, de quem quer colocar a culpa nos outros. Sempre a vítima. Você vai se colocar, como a Val falou, sempre como vítima. Isso vai te destruir na fé e não vai te levar a crescer. Né, Val? Então, qual é o meio melhor para isso? Tá experimentando o seu amor próprio, o seu orgulho inflamado, porque você está convivendo com uma adversidade e nada pode fazer para mudar ela. Deixa ela te mudar, deixa ela te fazer uma pessoa melhor, deixa essa adversidade te fazer crescer na vida, olhar com outras perspectivas para a vida, para a tua espiritualidade, para a tua fé, para a tua missão. Por que não, né, Val? Sim, com certeza. E ele vai dizer assim, quando nós somos desacreditados pelos homens, nós devemos correr para Deus, né, irmão? Né? Que muitas vezes essa diversidade, essa decepção com os homens, com as pessoas, também nos leva a saber que nós devemos pôr a nossa confiança no Senhor, né? Então, muitas vezes a gente é assim, né? A gente vai convivendo, a gente vai confiando nas pessoas. A gente confia, né? Porque também se a gente for desconfiar de todo mundo, a gente não vive. Mas a gente vai confiando demasiadamente na pessoa X. Né? Então, quando a adversidade vem, ela me lembra que a minha confiança precisa estar no Senhor. E aqui, eu acho que nós poderíamos abrir um parênteses, Val, no seguinte conceito.
Deus, ele permite tal adversidade, como você citou, né? E aqui nós não vamos ter tempo, né? Eu acredito que temos mais conteúdo, não vamos ter tempo, mas nas formações, nas pregações, né, onde Deus nos leva, a gente utiliza tantas parábolas para evidenciar que quando, sobretudo, um cristão, um homem e uma mulher, chamado por Deus para trilhar um caminho de santidade, ele até está trilhando um caminho de santidade, eu penso que é até comum, até faz parte do padrão, né, do selo do ser humano, né, Val? Nós, vamos pôr assim, nós, porque cairmos na tentação de acreditarmos uma confiança demasiada em tal pessoa, porque está dando certo aquela confiança, a pessoa está correspondendo, a pessoa está devolvendo, né, a atenção que a gente está dando para ela, e aí a gente acaba se perdendo. Aí é onde entra a providência de Deus. Como assim, César? A providência de Deus entra. Sim, Deus vai então permitir uma decepção para você, em função daquela pessoa, para você se desvincular do afeto demasiado que você está acreditando em tal pessoa. Por quê? Porque esse afeto que você está depositando em tal pessoa, por conta da experiência da vida, não está permitindo você estar inteiramente sob o senhorio de Jesus, vivendo fundamentalmente no senhorio dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai se servir de uma situação miserável da pessoa, né, do terceiro, para ferir você, para decepcionar você, para magoar você, para machucar você. E aí você então vai tirar todo aquele afeto demasiado da pessoa e vai se voltar para Deus. Pelo menos é isso que Deus espera de você quando você se sente assim, né? Eu muitas vezes já vivi isso, tenho que viver constantemente. Graças a Deus eu aprendo com isso. Aprenda também, meu irmão, minha irmã. Que o Thomas E. Kempis, ele vai dar um conselho, né? Que, por isso, falando desse desapego, né? Fala aí, irmão. Vai. Né? Ele diz, por isso, devia o homem firmar-se de tal modo em Deus que lhe não fosse mais necessário mendigar a consolação das criaturas. Esse é o ponto. Continua. Né? Esse é o ponto, né? De nós... eu fiquei refletindo, né? O ponto, né? De eu estar com Deus, de eu procurar Deus, eu não querer... Eu estar tão cheio de Deus que eu não precisar, né? Que ele vai dizer, não precisar mendigar a consolações das criaturas, né? Então esse é o ponto, irmão. Se ainda nosso coração humano tende a buscar essa consolação das criaturas, essa aprovação, né? Nós buscamos muita aprovação, né? Então é porque ainda o nosso coração não está tão, né, perto do Criador, mas perto da criatura, né, irmão? Esperando da criatura, né? Você já falou tudo, né, Val? Claro, fundamentado aqui, né? Na imitação. Thomas E. Kempis é fantástico nisso, né? Na verdade, aqui eu penso está a solução, né? Que não é fácil também. Por quê? Porque nós estamos no dia a dia, nós estamos entrelaçados afetivamente com pessoas, família, e aí o nosso coração corre o risco de bater inclinado fora de Deus, tá? E aí acaba acontecendo o quê? A gente vai se decepcionar. E ninguém está isento disso, né, irmão? Ninguém está isento disso, né? Ninguém está isento. Enquanto aqui na face da terra, não. Agora, o que acontece? O máximo que conseguirmos, né, Val? Por isso que santidade implica uma vida de espiritualidade profunda. Santidade significa eu viver programado, eu ter um programa de vida que me faça estar num estado de graça profundo, ou no máximo próximo, como por exemplo, uma vida de oração intensa, uma vida de oração diária, uma contemplação do Santo Rosário. Não basta rezar meia dúzia de Ave Maria, se você puder contemplar o Rosário todo dia, isso vai
consagrar você ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e te dar a condição de estar mergulhado no coração de Jesus, os sacramentos. Né? E o São Francisco de Sales também vai falar, que logo nós vamos terminar, do autoconhecimento, né? Que as tribulações, o homem de boa vontade, tá, gente? Porque o homem que não tá, né? O homem de boa vontade é aquele que quer ser de Deus, né? Aquele que está descompromissado com Deus, com a causa do Senhor, para ele tanto faz, né? Vai dizer que o homem de boa vontade, quando ele está atribulado, ou tentado, ou molestado por maus pensamentos, ele sente a necessidade de Deus. Que nesse momento ele vai sentir a necessidade de Deus, sem o qual ele não pode fazer bem algum. Então é na vivência da tribulação, da tentação, dos maus pensamentos, que nós descobrimos quem nós somos, quem Deus é. Nossa dependência de Deus, né? Exatamente, Val. Eu vou retomar um aspecto fundamentado nas últimas palavras que você leu aqui. Não pode fazer bem algum. E o pior, Val, do ser humano, enquanto ele está convivendo com uma contrariedade, ele sentir essa condição de que ele não pode fazer bem algum. Se ele não se aproximar de Deus, se ele não se voltar mais para Deus por conta dessa contrariedade, segura isso agora, além dele não poder fazer bem algum, ele vai fazer mal. Por quê? Porque como eu disse aqui anteriormente, as contrariedades, elas são na vida, como você citou, como você bem enfatizou aqui, na vida do cristão, na vida do homem e da mulher que tem um propósito de vida em Deus. Se a contrariedade não levar a pessoa a crescer em Deus, a pessoa vai fazer só mais coisa errada na vida. Sim. Ela vai murmurar, ela vai culpar as pessoas, ela vai brigar com todo mundo, ela vai estar uma pessoa estressada, ela vai estar uma pessoa chata, não dá para conviver. Então corre, meu irmão, corre, minha irmã. Quando você estiver se sentindo atribulado, provado, tentado, diante dos dissabores da vida, corre para os braços de Jesus. Porque senão, essas contrariedades, essas adversidades vão te fazer uma pessoa amarga. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer fazer de você uma pessoa cada vez melhor. Por isso que Ele permite as contrariedades na tua vida e na minha vida. E na tua vida também, vamos. Fila. E lembrar que quando nós corremos para Deus, quero dizer, né, para você que nós nos sentimos pequenos diante dessas situações, né? Que é nessa hora que a grandeza de Deus se manifesta, vai dizer a palavra, né? Então, que se você se sente pequeno nessa noite, porque você está atribulado, porque você está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, talvez, né? E você se sente pequeno nessa noite. Se aproxime do Senhor, porque é nesse ponto que a graça de Deus vai chegar, que a graça de Deus vai te fazer forte, né? Que vem a força de Deus. É nessa hora que nós descobrimos o poder de Deus. Então, se nessa noite você se sente pequeno, você se sente fraco por causa dessas muitas lutas, né? Se aproxima do Senhor, sim. Não desista nessa noite, porque é justamente aí onde a graça do Senhor vai ser dada abundantemente na sua vida, viu? Amém, irmão? Amém? Tem mais conteúdo? Eu me perdi aqui, Val. Eu me perdi aqui, mas eu acredito que tem, né? Ou você já fechou? Não, né? A última frase para a gente fechar, que ele vai dizer que então compreende ainda que nesse mundo não pode haver perfeita segurança e nem paz completa. Então é importante, nós não temos essa ilusão, né, irmão? De que nós estamos de passagem, né? Nós estamos no desterro, nós vamos passar como povo, né, até chegar à terra prometida, mas é só um caminho, né? Nós precisamos nos lembrar disso, que a paz plena, completa, ela não está aqui nessa vida, né? Ela está no céu, ela está no que vem depois desse sofrimento, né? Então nós precisamos não cultivar essa ilusão de que é aqui, né, irmão? Que legal, Val. Sabe por quê? Nós estamos terminando com essa frase e foi dentro desse contexto que você iniciou. Ou seja, não há ninguém. Né? Na verdade, é o contrário, né? Nós começamos, né? Você começou enfatizando. Não há ninguém na face da terra que vai
conviver com a ausência de adversidades, tá? E agora, nesse mundo, nós não podemos também ter paz completa, ter uma segurança completa, por 2 motivos. Primeiro, porque somos ainda seres humanos e porque vai haver adversidade para nos melhorar. Sim. Deus vai permitir a adversidade para nos melhorar na nossa conduta, no nosso olhar, até para com o próximo, né? Sim. Né, Val? Porque a diversidade é um remédio normal. Amargo. Mas é um remédio, né? Que nos leva a tantas virtudes, a tanto nos aproximar de Cristo, né? Da imitação de Cristo, né? Nós estamos estudando a imitação de Cristo. Então, a diversidade, ela tem esse poder. Embora isso, na nossa cabeça humana pequena, seja difícil de assimilar, de acolher. Mas na diversidade, o próprio Jesus viveu na diversidade, né? E por isso nós temos a salvação. Então, a diversidade, ela é meio de virtude, ela é meio de santificação, né? Ela é meio de Deus ser melhor para o outro, Deus ser um bem para o outro, né? Porque se a gente parar e olhar com um olhar tanto mais aguçado, Val, Jesus foi rejeitado a vida toda. Tá certo, né? A gente tem o olhar que é gostoso, que é atraente para as particularidades do Evangelho, que mostra o povo indo a Jesus e recebendo milagres, curas, libertações, mas também há uma parte do povo que rejeitou Jesus do começo ao fim. Sim. Rejeitou Jesus para o nascimento dele, ainda no ventre da Virgem Maria, né, com São José. Sim. Quantas portas São José e Nossa Senhora bateu e não se abriu, não. Mas minha senhora, meu senhor, essa noite eu vou dar a luz. Permita-me entrar para dar luz ao meu filho. Ele é o Salvador. Ele está vindo para ser o rei da humanidade. Ele vai salvar. Não. E até no fim, né? Até no fim da vida dele, lá na crucifixão, ele foi rejeitado, né? Ele foi escarnecido, ele foi zombado. E pelos seus, né? Pior que por quem... Virou. Por quem rejeitou ele o tempo inteiro, naquele momento ele foi rejeitado pelos seus. Pelos seus. Então, vale dizer, mas vamos acabar assim, Val. Meu irmão, minha irmã, você não se assuste. Não estará acontecendo nada de anormal com você que deseja trilhar um caminho de santidade. Os seus em sua volta vão também te rejeitar, te humilhar. Não é que vão te rejeitar, que vão te humilhar. Você vai se sentir rejeitado, humilhado, fracassado, espancado, escarnecido, alfinetado, espetado por aquelas pessoas que você ama. Que você ama, não tem como, né, Val? Nós queremos acolher, tá aqui, irmão, Marcelão. Deus abençoe. A Marlene, irmão, tá vivendo bastante tribulação, irmão. Vamos colocar os pés de Jesus, a Marlene. Deus abençoe todos aqueles que passaram por essa live, né, irmão? Que o Senhor possa restabelecer. Se o Marcelo for escrever aqui nos comentários, não faça isso, meu irmão. Todas essas situações e adversidades que ele tem. E eu não vou nem falar em função das pessoas distantes, mas das pessoas próximas, da igreja, né, Marcelo? Trabalho e assim por diante. Deus abençoe, meu irmão. Um beijo, tá? Um beijo também pra Marlene. Deus abençoe a Marlene também, né? Coitada não. Coitada nada. Foi santificada. Tá pronta pro céu. Ela né, tá até de cabelo novo, tá linda. Tá, glória a Deus. Renovada. Nosso diretor tá sorrindo aqui, ó. Tá dando risada aqui, ó. Ele tá começando também, Marcelo. Marlene, um caminho de busca pela santidade, ele está começando. Ai, meu Deus, eu oro. Não vai ter como o pai livrar ele disso. Deixa ele ser moldado. Ele vai. O Marcelo colocou misericórdia. Misericórdia, irmão? Então. Agora, né, Val, como que o Marcelo colocou? Quem não busca na misericórdia, como o Marcelo enfatizou aqui, são aqueles que, infelizmente, nós citamos aqui, são aqueles que vão dar um contra-testemunho, são aqueles que vão se fazer de coitadinho, são aqueles que vão
atrapalhar a vida dos outros também. Sim. Amém? Amém. Marcelo tá aqui escrevendo que prepara o seu coração, irmão.